Olá, queridos alunos! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 10, onde o objeto de conhecimento é diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina, com um detalhamento, características das paisagens naturais, a localização, o clima, o relevo e a vegetação. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, como eu coloquei para vocês no objeto de conhecimento, nós vamos falar hoje mais sobre as características físicas da América Latina. Então, primeira parte, que tal a gente localizar corretamente este continente? Então, olha só, aqui eu tenho Canadá, vocês conseguem, vou colocar mais próximo, olha só, tenho Canadá, Estados Unidos. Esses dois não fazem parte da América Latina. Eles compõem a chamada América Anglo-Saxônica. Quais são, então, os países que nos interessam nesse mapa? A gente começa aqui no México. O México vai ser o primeiro país da América Latina, se a gente for considerar a posição geográfica em que ele se encontra, mais ao norte. E aí a gente vai descendo aqui, ó, pelos países da chamada América Central, como Guatemala, Nicarágua, Cuba, República Dominicana. Aí a gente vai chegando aqui, ó, Panamá, que acaba sendo esse último país da América Central, que conecta, né, a América do Norte e a América do Sul, e a gente chega aqui à América do Sul em si. Na América do Sul, onde encontramos o nosso país, o Brasil, e dos demais países, assim como o território ultramarino da França. Lembrando, Guiana Francesa, aqui para vocês em destaque, não é país. A Guiana Francesa, ela é um território ultramarino que pertence à França. Então, aqui, a Guiana Francesa é um pedacinho da França que fica aqui na América do Sul, tá bom? Mas vamos voltar aqui a falar da América do Sul, da América Latina. A gente pode identificar com o auxílio deste recurso, aqui, vocês conhecem que relevo é esse? Que ele vem daqui, olha só, a gente consegue enxergar ele mais, né, com detalhes, aqui próximo ao Equador, descendo a costa do Peru, passando pela Bolívia, Chile, e vai até um pouquinho da Argentina, mas ele termina de novo dentro do território do Chile. Que relevo é esse? Nós estamos falando da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela acaba se conectando por consequência, por extensão, perdão, aqui também ao México, na chamada Serra Madre, que a gente vai ter a ocidental e a oriental no México, que também é uma extensão daqui do que a gente encontra nos Estados Unidos e no Canadá. É toda uma o mesmo relevo, mas que ele é subdividido ao longo do território. Então, a partir aqui do México, onde vai ter as Serras Madres, e chegando aqui, a partir da Venezuela, a gente vai ter o início da Cordilheira dos Andes e segue até o extremo sul do Chile, com, então, a presença da Cordilheira dos Andes. Aí vocês conseguem enxergar, por exemplo, aqui na América do Sul, essa grande mancha verde. Isso apresenta, demonstra, né, a Amazônia, a floresta amazônica e também a bacia amazônica. Então, nessa região da Amazônia, a gente vai ter principalmente o relevo da planície. Mas se a gente vem para cá, olha só, para o meio do Brasil, para o nordeste do Brasil, muda um pouquinho a característica da cor. Essa coloração, ela fica mais pálida, ela vai tomando tons alaranjados. Nisso, a gente verifica, então, que são outras formas de relevo que também vão se destacar. Mas não fica quietinho aí, porque a gente vai ter um momento que eu vou trazer as características bem explicadas sobre cada um deles mais à frente. Mas eu quero aproveitar o momento deste mapa para que vocês consigam enxergar toda essa grandeza, porque a América Latina, ela é enorme. Então, olha só aí, ela começa aqui no México e segue, né,
pela América Central e América do Sul. E isso faz com que a América Latina apresente diversos tipos climáticos, diversos tipos de vegetação, porque são altitudes e latitudes bem diferenciadas. Mas como vocês viram, é muito país para a gente conseguir aprender eles só olhando nesse mapa. Para isso, a gente acaba regionalizando toda essa região da América Latina. E a gente vai compreender agora, com um outro mapa, quais são as regiões que compõem a América Latina. Então, aqui nessa divisão regional, eu tenho a América Latina dividida em novas áreas. Que áreas são essas? Como apresentei para vocês, tem aqui o México. Então, o México sozinho vai formar uma região, tá bom? Então, a divisão regional da América Latina começa com a presença do México. Nessa região aqui em amarelo, eu vou ter a chamada América Central. E como vocês conseguem observar, a América Central é formada tanto por essa parte continental, que é a parte que liga a América do Norte e a América do Sul, ou que nesse mapa está ligando o México à parte da América do Sul. Mas também é formado aqui pelas ilhas, os países insulares, como Haiti, República Dominicana, Cuba. Então, todos esses países também fazem parte da América Latina e estão na região chamada América Central. Aí a gente segue para as Guianas, bem aqui. Nós temos as Guianas, mas professora, um deles não é Guianas não, um deles aí se chama Suriname. O que acontece? Antigamente, olha só, não é tão longe assim não, mas antigamente eram 3 Guianas. Guiana holandesa, Guiana inglesa e Guiana francesa. Conforme os países conseguiram a sua independência, eles trocaram ou adaptaram seus nomes. Então, a Guiana inglesa virou Guiana. A Guiana holandesa virou Suriname. Como a Guiana francesa não conseguiu a sua independência, de como já se diz o nome da França, permanece até os dias de hoje chamada de Guiana Francesa. Lembrando e destacando que Guiana Francesa não é país, é uma parte da França, é o território francês aqui na América do Sul. Seguindo, a gente vai para a América Andina. Vão ser aqueles países onde estão marcados pela presença da Cordilheira dos Andes. Por isso esse nome, América Andina, faz referência à Cordilheira dos Andes. O que é importante colocar aí, professora, ainda agorinha, naquele mapa, a senhora me mostrou que a Cordilheira dos Andes estava na Argentina. E sim, ela passa na Argentina também. Só que, por uma divisão geográfica, a gente vai colocar a Argentina em uma outra região, tá bom? Então, aí nós vamos ter Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, o Chile, participando desse grupo de países da América Andina. Seguindo, a gente entra na América Latina, que aí sim a gente vai ter, então, a Argentina. São 3 países, né? A Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Esses 3 países, assim como o Brasil também, eles são banhados. Eles têm neles a presença da bacia hidrográfica do Rio do Paraná Prata. Então, esses países têm essa característica em comum, por isso que eles foram agrupados. E o Brasil, ele entra sozinho também em uma região devido à sua forma, na verdade, dos seus colonizadores. Se a gente parar para pensar nesse mapa todo rabiscado que a professora deixou, que esses países todinhos, o que eles têm em comum? Todos eles falam praticamente, todos eles não, a grande maioria deles fala espanhol. Entre todos esses países, apenas o Brasil fala português. Então, a gente tem aí uma outra divisão. Então, falamos agora em América Latina, dividimos esse subcontinente em México, América Central, Guianas, América Andina, América Latina e Brasil. Agora vamos lá as características desse território. A América Latina é formada pelo México, como eu já falei para vocês, e pelos países da América Central, né, da América do Sul também. A colonização foi predominantemente espanhola, principalmente, né, na grande maioria do nosso território, do México ao Chile, à Argentina, praticamente a Espanha colonizou todos os países.
e também a colonização portuguesa. Dá-se destaque a ela por causa da dimensão do território que Portugal colonizou. Por isso predomina, né, o idioma espanhol e o português. A área territorial da América Latina é de 42.192.781 quilômetros quadrados. Ele é o continente, é o segundo maior continente, só perde para o continente asiático. E esse continente está localizado, a América está localizado totalmente no hemisfério ocidental. E a gente vai agora analisar as questões da América Latina quanto ao clima. Já localizei, já mostrei para vocês quais são os países, já mostrei para vocês também as regiões e agora a gente começa a falar das características físicas. Vou tentar aqui dar para vocês o visual. Isso daqui é a América Latina. Não, aqui eu já peguei Estados Unidos. Mais ou menos daqui, melhor que o México para baixo, a gente vai ter então a presença da América Latina. Então o que a gente consegue determinar? Que a América Latina ela vai estar em 3 zonas térmicas. Zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul. O que sabemos quanto aos climas? Essa região da zona tropical é a região onde apresenta os climas mais quentes do nosso planeta. Então, o Brasil, né, como vocês podem enxergar aí no mapa, ele tem a maior parte do seu território dentro dessa região. Então, por isso que aqui, no Amazonas, é um clima mais quente, é um clima equatorial, devido à sua proximidade com a linha do Equador. E conforme eu vou afastando do centro, ou seja, eu vou indo em direção ao sul ou eu vou indo em direção ao norte, o clima vai esfriando. Então, vocês já podem entender que a América Latina vai ter diferentes tipos climáticos, dos mais quentes a alguns frios e alguns, inclusive, dependendo da altitude desse local, muito frio. Lembra lá, altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, tudo isso influencia o clima. Então, aqui na região da zona tropical, vai ter lugares aonde neva por causa da altitude. Passando agora, a gente entra nesse mapa, aonde vai apresentar para vocês justamente os climas. E a gente pode perceber que próximo à linha do Equador, que é esta linha bem aqui, eu vou ter os climas mais quentes, até representado pelas cores. Cor vermelha é uma cor quente. Então, essas áreas em vermelho, no Brasil, nas Guianas, na Venezuela, ali parte da América Central também, principalmente na parte insular, a gente tem o clima equatorial. Ó, afastou um pouquinho, a gente começa com o clima tropical. Ele é meio similar ao que a gente encontra aqui na região da linha do Equador. No entanto, ele vai ter ali as estações do ano mais bem desenvolvidas do que aqui na região onde predomina o clima equatorial. Se afastando mais um pouco, a gente vai ter o clima subtropical. Olha só, aqui na parte central, mais central da América do Sul, a gente encontra também aqui em parte do México o clima subtropical. Vamos encontrar o clima desértico também aqui na parte norte do México e vamos ter também aqui, olha só, na extensão do Peru com o Chile, também vamos ter a presença de desertos, do clima desértico por consequência. Temos o clima semiárido, aqui caracterizado pela região da Caatinga, o sertão nordestino, e também vamos ter aqui na região da chamada Patagônia Seca, na Argentina. Temos o clima mediterrâneo, que vai estar presente no Chile, principalmente. Seguindo, temos o clima frio, que vai ocorrer... mas o frio, o polar, a gente deixa aqui para a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e a gente fica aqui com o frio de montanha, que vocês devem lembrar o que acontece aqui nessa região, é justamente a Cordilheira dos Andes. E aqui no México, a gente vai ter a presença da Serra Madre. Então, a gente tem o relevo influenciando no clima também. Vamos observar algumas características desses climas? Então, olha só, começando pelo clima equatorial, a gente tem ele como um clima quente
e úmido o ano inteiro, com chuvas abundantes e bem distribuídas, né, ao longo dos meses do ano. Tropical, temperaturas elevadas, né, uma média superior a 18 graus Celsius, com chuvas concentradas no verão, tendo um inverno mais seco. O subtropical, com invernos amenos, os verões quentes e as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O desértico, vai ser um dos mais quentes, onde a temperatura vai ser superior durante o dia a 30 graus Celsius. É um local muito seco e durante a noite vai fazer frio. Passando para o semiárido, também é quente, com média anual acima dos 25 graus Celsius. As chuvas são escassas e também irregulares. No Mediterrâneo, o verão quente e seco e o inverno ele vai ser chuvoso. Na questão do temperado, é aquele que vai ter as estações do ano bem definidas, nas quais os verões vão ser quentes e os invernos vão ser mais frios. Chegamos no frio, que vai ser inverno longo e rigoroso e também vai ter verões curtos, no entanto, verões frios. Ele vai ser comum em altas latitudes. E a gente chegou, por último, ao último momento dos climas, aonde a gente vai ter o clima polar. O clima polar tem temperaturas muito baixas o ano inteiro, solo com neve e o gelo permanente. E aí o frio de montanha que a gente vai encontrar na região dos Andes, das Cordilheiras dos Andes, e devido à sua alta altitude, né, sua elevada altitude, a gente vai ter temperaturas baixas o ano inteiro. E aí a gente passa agora a falar sobre a vegetação. Então, a gente pode observar que a vegetação ela acaba recebendo o mesmo nome ou um nome similar em relação ao clima. Então, temos como destaque na região da América Latina, a gente vai ter as florestas subtropicais, as estepes, as pradarias, a vegetação mediterrânea, desertos, onde a gente vai ter aí nessa área aqui do México, né? E também aqui no Chile com o Peru e aqui também na Argentina. As savanas que vão ocorrer no nosso território, o cerrado, a caatinga, que é exclusiva do Brasil, a floresta tropical, equatorial e a vegetação de altitude, aonde ele é mais elevado. E aí eu destaco para vocês as estepes. O que são as estepes? São gramíneas e vegetação rasteira, onde o clima é seco e ocorre na região semiárida da Argentina. Temos as savanas, onde são gramíneas e árvores esparsas, ou seja, são árvores que ocorrem com uma certa distância uma da outra. E a gente verifica mais na região de Llanos, na Venezuela. E a vegetação de altitude, ela vai variar de acordo com a altitude, né? Então, de repente, num lugar mais baixo, pode-se encontrar florestas, campos. Em lugares mais elevados, como a Cordilheira dos Andes, vai se encontrar apenas arbustos. Continuando a falar para vocês, a gente vê agora a vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea, apesar desse nome, também ocorre aqui na região da América do Sul. E ela vai ser encontrada no litoral do Chile. E como vocês podem observar, são árvores mais baixas, onde elas vão ser adaptadas, essa vegetação no geral, à aridez, ou seja, adaptada à falta de água, que vocês conseguem aqui observar que são árvores mais espaçadas. Na sequência, a gente vai falar agora sobre mais uma vegetação, que no caso é a desértica, que acontece na região da Patagônia, no deserto da Patagônia. Então, vocês conseguem aqui observar pequenos arbustos. Esses arbustos são espinhosos e também pode ocorrer a presença de cactos. E aí sim, são plantas completamente adaptadas à escassez, ou seja, quase nenhuma água, porque nesses lugares a aridez é alta. Isso quer dizer que praticamente não chove nesses lugares. Depois, a gente tem a presença de mais uma vegetação. E agora é a vegetação do cerrado, o cerrado brasileiro. Também ele vai ter essa característica de árvores mais esparçadas. Mas a característica mais importante da vegetação do cerrado são árvores tortuosas.
Que é isso? São árvores que têm um tronco completamente retorcidos. Então, essa é a característica principal da vegetação do Cerrado brasileiro. E, por fim, a gente pode falar também da vegetação equatorial, a floresta equatorial, a floresta tropical, que está presente na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Brasil. E ela vai ser uma vegetação densa, muitas árvores, árvores de estatura média a alta nessa região, e ela abriga uma grande biodiversidade. Fechamos então aqui a questão da vegetação e vamos para o relevo. Então, lembra lá das características que eu já passei para vocês. Aqui na região da América Latina, o relevo ele vai ser dividido em 4 formas de relevo. Os 4 conjuntos de relevo vão se distinguir um pelo outro do quê? A partir do quê? Da altitude que eles apresentam. Então, aqui do lado oeste, a gente vai ter a presença das cordilheiras. Indo um pouco mais adentro do território, a gente vai encontrar as planícies, como a planície amazônica, a planície platina. Mais um pouco adentro, a gente encontra também as depressões do centro da América Latina. E a gente pode citar a depressão do Chaco como para vocês. E por fim, a gente vai ter os planaltos e as montanhas antigos desgastadas do lado leste. Então, olha só, daqui do oeste eu vou ter o relevo mais elevado e para cá eu vou ter o relevo mais baixo em relação a oeste e a leste. E aí, na parte central, eu vou ter então as planícies e as depressões neste território, tá ok? E aí a gente segue, só localizando para vocês, do lado oeste, a gente vai ter o Oceano Pacífico banhando aí os países da Cordilheira dos Andes e vamos ter o Oceano Atlântico banhando aí os países do lado leste, né? Então, Brasil, ali os países da América Central, o México também. Aí vamos partir para as regiões. Eu dividi para vocês em 3 grandes regiões, a partir do oeste. No oeste, como eu já falei, nós vamos encontrar elevadas cordilheiras. Lembra da Cordilheira dos Andes, tá? Ao longo de toda a orla do Oceano Pacífico. Essas montanhas apresentam grandes altitudes e suas acentuadas declividades e o frio fazem com que poucas pessoas residam, morem nesses lugares. Na região central, a gente vai encontrar as planícies fluviais. Ou seja, são planícies onde os rios correm e se formam também extensos lagos. Como exemplo, a gente pode citar a planície amazônica, a planície do Pantanal, e na parte central também a gente encontra as depressões, como a depressão do Chaco na Argentina. E por fim a gente chega à porção leste, que ele vai ser constituído por montanhas e planaltos antigos. Ou seja, é um relevo que já sofreu muita ação do tempo, a ação de agentes erosivos. O que são esses agentes erosivos? Os ventos, chuvas, tudo isso pode acabar ocasionando a mudança na altitude. Então, eles vão ter ali um topo mais plano, menos pontiagudo em relação ao que a gente encontrou lá na porção oeste da América Latina. E aí, como exemplo, a gente tem os planaltos das Guianas, os Montes Apalaches lá no Canadá com os Estados Unidos, que não fazem parte da América Latina, mas é um exemplo deste relevo. A gente pode citar também... E faltou falar para vocês das planícies litorâneas, porque lá, tanto do lado oeste quanto do lado leste, a gente vai ter os litorais do Pacífico e do Atlântico. Então, ao longo de todo esse território litoral, eu tenho a planície litorânea ou a planície costeira. Agora eu vou trazer para vocês um recorte de perfil da região da América do Sul, tá? Imagina que alguém pegou e passou uma faca ao meio da América do Sul. O que a gente enxergaria para o relevo? Nessa questão, a gente iria enxergar, primeiro, indo aqui do Oceano Pacífico, que ele vai ser o litoral,
e vem do Peru, aonde o relevo sobe rapidamente. Então vocês observam, olha só, altitude 0 e de repente ela começa a subir essa altitude. Então a gente vai aí para os lugares chamados de Coropuna, que fica no Peru, e também de Ilhampu, que fica na Bolívia. Esses dois são vulcões, tá? Nesses respectivos países. Só que além desses vulcões, eu também tenho o quê? A Cordilheira dos Andes. E isso faz com que haja uma inibição das pessoas a esse local. É neve o ano inteiro, é um frio extremo. Então aí nessa região a mais elevada da América do Sul, acaba tendo aí uma menor ocupação humana. Na sequência, a gente vai ter Santa Cruz de la Sierra. Olha como desce novamente esse relevo, ele diminui, né, a altitude. Então, após cruzar os Andes, o relevo desce abruptamente. Então, ele desce muito para a planície boliviana, onde está a cidade de Santa Cruz de la Sierra. É a área de transição entre o relevo montanhoso e as planícies centrais, onde o clima é mais úmido e maior ocupação. Continuando para o leste, né, que a gente está indo aqui, ó, para o leste, a gente vai ter então a planície formada pelo rio Paraguai e também pelo que vai alimentar o Pantanal, um terreno plano, baixo, de grande biodiversidade, que é ideal para o desenvolvimento da pecuária extensiva e do turismo ecológico. Na sequência, a gente vai encontrar aí a bacia do Rio Francisco, a gente tem Brasília, que é a nossa capital. Mais a leste encontramos então a bacia do Rio São Francisco, importante rio do Nordeste brasileiro. Essa região tem papel essencial no abastecimento de água, irrigação e cruzando o semiárido nordestino. Na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, é um relevo mais antigo, bastante escondido, mas com altitude suficiente para influenciar no clima. E aí a gente começa a descer de vez em direção à planície costeira, tá, do litoral atlântico, onde se encontram grandes cidades como Salvador e Rio de Janeiro. Por fim, a gente chega no Oceano Atlântico, fechando esse perfil continental. Então, aí o Oceano Atlântico sobe para cordilheiras e ele vai descendo entre planícies, depressões, sobe um pouquinho para os planaltos e finaliza em planície costeira com o Oceano Atlântico. E aí, rapidamente, nós vamos verificar o mapa da América Latina quanto à hidrografia. E aí a gente destaca as bacias amazônica, do Prata, a bacia do Orinoco, a bacia do Francisco e alguns rios importantes. O Rio Grande para o Rio México ou o Rio Bravo. Aí temos o Rio Solimões com o Rio Negro que formam o Rio Amazonas. Então, todas essas questões da biografia a gente conversa agora, na diversidade hidrográfica. A gente verificou que o relevo ele vai influenciar diretamente no clima, mas vocês podem perceber nesse mapa que o relevo também ele influencia na questão de como o rio, a maior parte dos rios que nascem aqui na Cordilheira dos Andes, eles vão descer para o leste. Alguns descem ainda em direção ao oeste, mas os rios que vão para o leste, eles são rios maiores, são rios mais extensos, rios mais caudalosos e volumosos. E eles são influenciados pelo relevo, pelo clima e pela vegetação. Como eu falei, a bacia amazônica e a bacia do Paraná do Prata, elas acabam sendo as mais importantes. A bacia amazônica, que apresenta o maior volume de água, né, e a mais extensa do mundo inteiro, e também a bacia do Prata, que é a segunda maior da América do Sul. O destaque para os rios Bravo, o Rio Grande, no México, o rio Orinoco, um rio muito importante para a Venezuela, o rio Madalena, na Colômbia, e os rios da América Central, que aí se destaca o rio São João e o rio Coco. Temos aí, dentro da região da América Latina, o Lago Titicaca. É o lago mais alto do mundo e ele é navegável. E ele fica ele fica na fronteira entre o Peru e a Bolívia. E essa hidrografia ela é muito importante economicamente e ambientalmente. Isso porque, quando a gente vê economicamente, são rios que são aproveitados para a produção de energia elétrica, hidrelétrica. Como, por exemplo, a gente tem
tem a presença da usina hidrelétrica de Itaipu, que fica entre Brasil e Paraguai, e também de importância ambiental. Isso porque acontece que toda essa riqueza em hidrografia, em água, ela vai alimentar a parte da agricultura, ela também vai fazer com que haja uma renovação do ciclo da água para a nossa região e para a região onde acontece a presença delas. Então, por isso que a hidrografia acaba sendo influenciada pelo relevo, pelo clima e pela vegetação. Aqui finalizamos mais uma aula de geografia.